Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Um Conto de Natal é uma novela publicada pelo Charles Dickens na Inglaterra em 1843. Ela já foi tão adaptada, relida, vista, explicada, estudada, que tem muita gente que diz que o Dickens é um dos inventores da maneira como nós experienciamos, vivemos, enxergamos a comemoração do Natal, tá? Desde troca de presentes até esse espírito natalino, com árvores de Natal. A gente diz que foi ele que foi parcialmente o inventor disso. Eu já assisti dezenas, literalmente, de adaptações, porque assim, qualquer história de Natal que apresente uma pessoa que não gosta dessa data e acaba amolecendo o coração e se rendendo a ela, de alguma forma é uma readaptação, é contar de novo essa história, virou uma espécie de arquétipo, tá? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o tio Patinhas, personagem lá da Disney, o nome em inglês daquela personagem é Scrooge McDuck. O Scrooge é o Ebenezer Scrooge, é o pão duro, o cara da história, o velho que odiava Natal, e que, através do contato com três fantasmas, pode ser lido ele mesmo, né, contato com ele mesmo, ele acaba observando os erros que ele cometeu no passado, entendendo por que ele não gosta do Natal e se redimindo, né, em uma história que é de redenção, mas também é o que a gente chama de cautionary tale. É uma fábula de aviso, de advertência. E em termos de hoje em dia, né, não deixa de ser... Sabe quando aqueles amigos fazem uma intervenção, ou pessoas da família fazem uma intervenção para alguém que está viciado em alguma coisa? Porque, na verdade, é o ex-companheiro, né, o ex-sócio do Scrooge, que manda os fantasmas para salvar o amigo. Tá? E na Netflix existe a, sei lá, milionésima adaptação, dessa vez em desenho animado, né, para a história clássica do Dickens, que se chama Scrooge, ou seja, chama para si a ênfase no Ebenezer Scrooge. Tá? Algumas curiosidades. Esse roteiro do desenho foi mais ou menos inspirado em um filme de 1970 com o Albert Finney, que é um dos meus atores amados, assim. Se você vira o desenho, você vai ver que ao final eles dedicam a alguém. Esse alguém é o compositor de algumas das canções, nem todas as canções do Scrooge foram usadas nessa versão nova, tá? Algumas são de Lavra contemporânea. Você vai ver que esse roteirista e compositor, letrista, né? Ele foi responsável por filmes clássicos como o original, a primeira versão da Fantástica Fábrica de Chocolate, canções antológicas como Goldfinger, do James Bond. Nesse aí, tanto no filme Scrooge de 1970, quanto nas canções adaptadas para esse desenho, ele não estava no topo da forma, não, tá? E outra coisa que curiosidade é que esse desenho ele tem um trabalho vocal, né? São os atores de primeira grandeza que foram contratados para dar vozes às personagens. Por exemplo, o Scrooge, que tudo bem, a personagem está desenhada velhinho, né, cabelo branco, mas que corpo esbelto e aquela pele maravilhosa. Quando a gente fica velho, não é necessariamente assim, não. Tá? Mas quem dá voz ao Scrooge é o Luke Evans, quem dá voz ao fantasma do presente é a Olivia Colman. O parceiro, né, do Scrooge, que faz a intervenção lá, que manda os fantasmas, é o Jonathan Pryce. Então, na verdade, até fiquei com vontade do Jonathan Pryce ser o Scrooge em alguma outra versão, tá? Mas antes de falar especificamente sobre o desenho, que as pessoas detestam às vezes que falam desenho, é animação. Antes de falar sobre o desenho, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço bastante. Assim, tem algumas coisas que eu entendo porque foram feitas, outras coisas eu não entendo. Por exemplo, por que você muda o nome de uma personagem, que é o sobrinho do Scrooge?
de Fred para Harry. Alguém me explica por que você faz isso em em uma adaptação, se ela não tem sentido, né? Então, começa já logo com o Harry, o sobrinho, indo convidar o tio, o Scrooge, para passar o Natal com ele. Então, é uma explosão de canções, uma Londres mega colorida, assim, tal. E, claro, o Scrooge não quer, certo? E aí, então, vai ter aquela história que eu contei. Os fantasmas vão aparecer, blá, 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 blá. Tá. O que eu achei que funciona no filme? Eu achei bacana no desenho. Eu achei legal, assim, o caráter sequelado, né, do Scrooge vem à tona mais rapidamente. Então a gente percebe que ele não gosta do Natal, que ele é pão duro, porque ele tem razões muito boas para isso. Então eu achei legal trazer esse foco para Berlinda. Já tinha sido feito, mas acho que nesse filme está mais para a era da sequela, vamos dizer assim, tá? Da era dos laudos médicos. Por outro lado, eu acho que, ok, mostra isso, mas eu acho que ele, logo na primeira vez que o fantasma aponta algum erro ou alguma coisa, o Scrooge já começa, é verdade, eu fiz isso. Ele se entrega muito rápido, a redenção dele vem muito rápida. Na verdade, a redenção dele vem até antes, ou a possibilidade de redenção daquela personagem vem até antes do fantasma aparecer. Porque aquela cadela, a Prudence, por mais simpática que ela seja no desenho, ela já é um germe que diz assim, né? Esse cara ele não é mal de todo, ele tem uma salvação. Eu acho que entrega muito fácil. Você pode falar assim, mas o cachorro é um desenho, é para crianças, então o cachorro tá lá é um alívio cômico e tal. Em um desenho de 1h40, né? Se você quer fazer um desenho, uma coisa para crianças pequenas, você faz um produto que dura 1h40. Então, aquela cachorra, Prudence, que ela não existe no Christmas Carol original, é desnecessário ela estar ali, como difícil de... Eu conheço aquela personagem muito bem, o Scrooge. Difícil acreditar que aquela personagem ficaria arcando com as despesas de um cachorro deixado pelo ex-sócio, que você vai aprender lá que o Marley deixa para o Scrooge. Então, não precisava ter aquilo. Até porque o filme, se for para crianças, ele compensa, em termos de chamar a atenção da criançada, se for o caso, com, assim, uma barragem de... É quase psicodélico o desenho, né? De tão maluco, e tem aquelas coisas, aquelas criaturinhas que aparecem, sei lá como chama aquilo, nas interações com os três fantasmas. Então tem bastante coisa para as crianças prestarem atenção. Aquele cachorro não é necessário. Né? Outra coisa que eu achei estranha, por exemplo, algumas frases que são mega, ultra necessárias na novela do Dickens, estão de fora. Você fala, mas estão tem que modernizar. Se tem que modernizar, por que usa o bah, humbug? Ué, então tenha coragem e tire o bah, humbug de tudo. Porque tem uma parte que é muito famosa na novela, em que alguém pede, as mulheres lá pedem dinheiro para ele no começo da história, e ele fala que não vai ajudar porque... que bom que as pessoas morram, isso vai contribuir para diminuir a superpopulação mundial. Tinha que ter isso, isso mostra o caráter não só pessoal do Scrooge, mas é uma pincelada, é uma patadinha política que o Dickens estava dando. Então essa história erode isso ao tirar. Então ela é uma versão que eu fui vendo com aquelas músicas que não são de primeira, uma animação que solta fogos de artifício para todo lado, para mim é apenas uma leitura a mais da história do Dickens. Acho que não vira clássico nenhum, porque ela tem essa coisa que eu falei de jogar o foco para o problema emocional do Scrooge, acho isso legal, só que tem todos esses problemas de criar personagem, de tirar coisas que você não precisava ter ali. Outra coisa legal que eu achei, porque eu não sou contra mudanças nas coisas, né? A família mais importante,
que a gente vê na história do Dickens é a família dos Cratchit, que tem, claro, o filhinho que tem problema lá, o Tiny Tim, né? O menino que vai morrer se ele não tiver ajuda, porque o Cratchit, Bob Cratchit, é um funcionário do Ebenezer que ele explora, né? Como ele não tem nenhum espírito natalino, nesse caso aí a gente percebe nessa leitura que a relação dos Cratchit com os Scrooge, com a família do Scrooge, vem de antes. Então, na verdade, quando o Scrooge ajuda o Tiny Tim, ou a família dos Cratchit, ele está meio que pagando uma dívida, uma coisa de reparação histórica. Então, eu acho que tem elementos legais e tem elementos não tão legais. O resultado é um filme, é um desenho que, para mim, fica no mediano, né? Não mudou nada, nada, nada. Os meus favoritos no arranho. Eu acho que quem tem uma versão favorita do A Christmas Carol não vai mudar essa versão depois de vir essa da Netflix. Ela é bem feitinha, tem bons atores, mas eu acho que ela tem alguns problemas que eu apontei que a impedem de se tornar uma animação clássica, né? A partir desse texto tão canônico, tão importante, que foi o que é A Christmas Carol, um conto de Natal. Dickens continua imbatível ainda. Nem a Netflix consegue estragar o Dickens. Uau, isso é bastante, hein? Se ela não consegue estragar alguma coisa, é bastante. Mas ela não fez um grande serviço, não. Tchau.